Olá pessoal, Nayara Silva aqui na Festquali TV. O que você vai assistir agora faz parte de uma parceria que queríamos muito trazer aqui para o nosso canal. O Haroldo Ribeiro é uma das maiores referências de 5S TPM do país, com anos de estrada, com um acervo de entrevistas que é uma verdadeira aula. Com a autorização dele, nós selecionamos os melhores momentos dessa conversa e trouxemos para cá, editado e direto ao ponto. Só o conteúdo dela. Não é a entrevista inteira, é a curadoria do que há de mais valioso nessa conversa. As lives do Haroldo acontecem todas as segundas, de 20 às 21 horas, com o apoio aqui do Festquali. E as lives e os vídeos originais e completos estão disponíveis lá no canal do Haroldo, que o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Vale a pena visita. Agora vamos ao conteúdo dessa semana. Hoje temos uma presença muito ilustre, a minha querida amiga Doroteia Werneck. Vamos chamar a Doroteia. Boa noite, Doroteia. Boa noite a todos. Doroteia, é um prazer muito grande ter você aqui, principalmente agora nesse momento fantástico que você está passando, lançamento do seu livro, contando a sua biografia profissional. Já estou na metade da leitura desse livro, boa parte surpresa para mim. Eu pensei que conhecia você, mas são muitos detalhes que você conta. Mas a gente vai falar durante a live sobre seu livro. E você continua essa pessoa jovem de cabeça, né? E agora com esse espírito novo no livro é que você realmente deu uma rejuvenescida, Doroteia. Parabéns! Quem dera! Quem dera! Doroteia, vamos estar falando aqui hoje sobre um tema importante, né? A questão da necessidade das parcerias que devem acontecer entre governo e indústria automotiva e também os próprios sindicatos dos trabalhadores, que principalmente a indústria automotiva, muito importantes. E eu queria somente para que a audiência que está aqui assistindo essa live ao vivo ou gravada, soubesse por que a Doroteia Werneck, ex-ministra do Trabalho, ministra da Indústria, Comércio e Turismo, participação muito forte no IPEA e outras instituições, o que é que tem a ver a Doroteia Werneck com esse mercado automotivo? Somente para a gente dar uma palhinha aí para os nossos telespectadores. Pois não, Haroldo. Foi um dos momentos mais interessantes da minha experiência na atividade pública, né? Que foi o trabalho junto com as câmaras setoriais. E a Câmara Automotiva foi a que teve maior repercussão. Eu trabalhei, na verdade, com 35 setores, e era a cadeia produtiva inteira. E com o setor automotivo foi uma experiência riquíssima. Essas coisas só são viáveis em momentos de grandes desafios. E isso aconteceu em 92, logo depois da abertura da economia, com uma crise monumental na indústria brasileira em geral, né, da ameaça dos importados, mas o trabalho feito nas câmaras setoriais ensinou uma coisa muito bonita, na prática, que era a ideia que eu já tinha, mas não tinha testado, que a gente só faz política industrial com todo mundo participando. Ninguém pode ficar de fora. Tinha governo, tinha setor privado e tinha trabalhadores. Se as pessoas não participam da discussão e não chegam a um propósito comum compartilhado, nossa ideia de compartilhar foi no final de cada Câmara, tinha a agenda do governo, a agenda da indústria e a agenda dos trabalhadores. E cada um que trabalhou com isso se sentia dono da ideia e, portanto, participou na sua execução. Por isso foi um momento extremamente interessante, porque, na verdade, se eu posso sintetizar o trabalho das câmaras, foi, de fato, fazer uma política industrial brasileira. Porque política industrial feita no papel e tratando todos os setores da mesma forma, a gente tem experiência brasileira que isso não funciona. Mas quando a gente consegue fazer uma coisa específica para o setor de joias, uma coisa específica para o segmento têxtil, uma coisa específica para máquinas e equipamentos, e uma coisa específica para a siderurgia, e uma coisa específica para o setor automotivo, é completamente diferente do tipo de ação e responsabilidades do governo, dos empresários e dos trabalhadores. Você me permite, Haroldo, uma frase? Foi mais do que tudo uma visão na prática. Eu me encantei com a qualidade,
fui em cima de leituras, e eu precisava de ver como é que funcionava. E foi exatamente a pergunta que o Musa me fez. Você já viu alguma empresa que adota? Não? Falou, não. Você quer conhecer a roda? Uma semana de um aprendizado extraordinário. É preciso aprender, mas é preciso vivenciar. Né? Aliás, o livro é isso, né? É aprendendo e vivendo. Muito bem, Doroteia. E aí você entrou nesse mundo da qualidade, pode ser que durante a live a gente venha discorrer sobre esse tema, né? Você é uma pessoa hoje muito ativa dentro da nossa Academia da Qualidade, participação imensa no próprio Festival, e você é uma madrinha permanente ali do Festival, nosso querido Evandro Ribeiro e a Nayara Silva, né? Ô, Doroteia, agora falando um pouco ainda sobre a sua contribuição, né, para a indústria brasileira, principalmente no Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade, além de contribuir para a criação do IKEA ali, que você foi um apoio muito forte, qual foi assim, a importância da parceria que você considera entre governo e setor produtivo, que conseguiu elevar a competitividade da indústria automotiva ali na década de 90, quando começou o governo Collor, que você estava lá apoiando aquela abertura do mercado? Eu quero começar por um ponto extremamente importante. Para esse tipo de relação, né, governo, setor empresarial e setor do trabalho, dos trabalhadores, a primeira coisa que é chave para funcionar é que as pessoas têm que entender, têm que querer negociar. Né? Eu tive a minha experiência com as câmaras setoriais, onde a automotiva foi chave, como eu já disse, em 1992. E, naquela época, eu era secretária nacional de Economia do Ministério da Economia. Esse ministério, naquele momento, liderado pelo ministro Marcílio Marques Moreira, tinha uma Secretaria de Fazenda, Secretaria de Planejamento e Secretaria Nacional de Economia. Quando foi desfeita esse arranjo, que eu achei excepcional, viraram 3 ministérios. O Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento e o Ministério da Indústria, Comércio e Turismo. Então, naquele momento, nós tínhamos ali, sobre a coordenação do ministro Marcílio, reuniões 2 vezes por semana, onde a gente sentava em volta da mesa, com a presença dos bancos ligados à área da economia, Banco Central, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Banco do Brasil, o pessoal estava lá. E a gente discutia tudo junto. Então, todos eles acompanhavam e participavam das discussões com o setor privado. Tinham assento constante e permanente pelos seus representantes principais, por exemplo, a área da Receita Federal no Ministério da Fazenda estava lá, né? E os demais ministérios, era uma época que tinha muito pouco ministério, não sei se eram 8 ou 9 no máximo, tá? Então, do lado do governo, tinha essa vontade, interesse, dedicação de trabalhar junto com o setor privado dos trabalhadores. No setor privado, a mesma coisa. Havia na cadeia produtiva, todos eles em cada nível da cadeia produtiva, e quando eu falo cadeia produtiva, não é só montadoras e autopeças, né? Era montadora, autopeça, pessoal de transporte e distribuição, pessoal da área de borracha por conta de pneu, pessoal de pneu, pessoal tal, e mais para frente, pessoal de consórcio e tal. Então, quando a gente fez o fechamento do acordo, tinham 106 segmentos representados. Então, deve dizer, todo mundo tem que estar dentro. Isso é pré-condição para a coisa funcionar. Vocês podem até perguntar, mas, Doroteia, depois que acabou a Secretaria Nacional de Economia, você foi ministra da Indústria, Comércio e Turismo, por que não continuou as câmaras setoriais? Porque não tinha mais essa coordenação pública do governo da época. Né? Cada um estava puxando a corda para o seu lado, ninguém estava entendendo muito bem por que era importante. Eu tentei dar continuidade às câmaras setoriais quando eu fui ministra da Indústria, Comércio e Turismo, e não funcionou. Então, quando as pessoas, especialmente o setor privado, né, fala, não, eu vou levar isso para o governo, presta atenção, combina antes. Eu tenho a felicidade de ser mineira, você combina antes. Aí você vai para a reunião, tá certo? Sonda, vê como é que está aí a receptividade. Não é através de divulgação ou de reclamação ou de texto na imprensa
que você vai conseguir resolver seu problema, não. É sentar com as pessoas que podem chegar ao mesmo objetivo e trazê-las para o seu lado para poder discutir as coisas. E dois, nós tivemos outras experiências com o setor privado que foram também muito interessantes. Por exemplo, nós que eu digo porque o Antônio Maciel Neto foi uma figura-chave, era meu parceiro, meu braço direito, meu braço esquerdo. A gente tocou junto lá a Secretaria Nacional de Economia. E a questão que estava naquele momento era como é que se pode aumentar a quantidade de investimento externo no Brasil, investimento produtivo. O que nós fizemos? Nós tivemos o contato com os principais presidentes, tinha que ser o presidente, o CEO, das grandes empresas estrangeiras no Brasil, fizemos uma reunião secreta com a participação de 5 ministros, e nessa reunião nós tínhamos pedidos com antecedência o seguinte: tragam para nós o que vocês acham que deve ser feito. Aí eles levaram o chamado livro verde, né? Então, tinha um capítulo de portarias, e a gente pediu: se vocês acham que tem que mudar alguma portaria, faz uma minuta dessa portaria com seus advogados, porque nós, no governo, não temos esse batalhão de especialistas, de advogados, juristas, que podem fazer isso. Tragam isso. Segundo trecho era decreto, faz a minuta, não sei o quê. Chegaram para a reunião e apresentaram o livro verde, e nós recebemos o livro verde, nós, que eu digo, os ministros e eu e o Maciel, que era da Secretaria Nacional de Economia, e tudo que estava lá, imediatamente colocamos com a área do governo, que era especializado, que tinha atribuição daquele assunto. Se era Receita Federal, estava a Receita Federal junto. Demos um prazo e dissemos para ele: o que é projeto de lei, tá? O governo encaminha para o projeto de lei, mas vocês vão ter que continuar com o trabalho de fazer acompanhamento dos passo a passo, de colocar em votação e conversar com os parlamentares. Final da história, 1 mês depois, nós fizemos uma segunda reunião. Trouxeram um livro azul. Tá certo? Sabe quantas páginas tinha o livro azul? Nenhuma. Tudo tinha sido encaminhado. Agora, isso eu estou dizendo como é que as coisas tem que ter praticidade. Muito bem. Que ter foco. Tem que saber com quem conversa. Tem que saber quem é que está falando. E se tiver brigalhada dentro do setor privado, porque tem, né? Eu lembro uma das câmaras setoriais nossa, que tinha uma disputa de 2 elos da coisa, que era o pessoal, vou até dizer, né, da área de couro, porque tinha os caras que usavam o couro, né, para calçado, queriam ter liberdade de importar, o pessoal que produzia couro aqui no Brasil queria que proibisse importar, porque atrapalhava o mercado para eles. Quando eu vi que a coisa não tinha jeito, o grupo não chegava à conclusão, eu peguei os 2 líderes, dos 2 segmentos, botei numa sala lá, fechei a porta e falei: vocês têm 1 hora para chegar num acordo. Se vocês não chegarem num acordo em 1 hora, eu vou fazer o que me der na telha. Tá certo? Bom, e 1 hora depois tinham chegado num acordo. Então, isso também... Muito bem. Doroteia, esse e outros casos reais que você conta com muito detalhe, são detalhes assim bacanas, porque, inclusive, alguns deles definiram muita coisa do nosso país, trazer uma lição que hoje seja viável para melhorar, aumentar cada vez mais, nesse momento crítico aqui no Brasil, a competitividade da indústria automotiva frente a esses automóveis chineses elétricos que estão chegando aí, a maioria importados? Isso aí eu vou dizer o seguinte: quando nós estamos falando em qualidade, é um conceito que mudou muito ao longo da história. Aliás, o Fast Quality está lançando um livro agora, que está muito interessante, tem um artigo introdutório, prefácio até, quase, que eu acho, do Nigel, que é nosso colega também da Academia Brasileira de Qualidade, excepcional, que mostra essa evolução, e nós já estamos no 6º conceito de qualidade. Então, o conceito de qualidade deixou de ser controle de qualidade de produto, passou a ser trabalhar com o processo de produção, passou por uma etapa que era envolver as pessoas todas dentro da empresa, passou por uma outra etapa que é olhar para o consumidor,
e hoje nós estamos já adicionando a questão da cuidar do meio ambiente e cuidado do impacto sobre as pessoas, né? Então, eu diria o seguinte, nós temos que olhar para a questão da qualidade de uma forma mais ampla, que é o conceito que o Nagel desenvolve. Mas eu diria até um pouco mais à frente. A qualidade hoje é algo que começa dentro das empresas, ela está toda quase sempre vista como o que tem que fazer para ganhar competitividade, produtividade, etc., mas ela extrapola a empresa. Em que sentido? Quando você tem um setor, uma empresa, que entra com todo o ferramental, todas as técnicas, seja da implantação de ISO, seja uma que você gosta tanto, né, das coisas do PDCA, das coisas até do 5S, que é o beabá, né, do princípio das coisas, essas coisas elas são aprendidas. Os exemplos da boa liderança são vistos por todos que trabalham na empresa. Acontece que isso muda essas pessoas que estão dentro da empresa. E essas pessoas levam o seu conhecimento para fora da fábrica. O que é isso? Para a sua família, para o prédio onde moram, para o seu bairro. Levam isso para fora. E quando você está ensinando uma coisa dentro da empresa, tipo, da importância de um ajudar o outro, trabalhar em equipe, até deixando de chamar de empregado para chamar de colaboradores, isso, quando é levado para fora da empresa, tem um outro nome, se chama solidariedade. E solidariedade é algo que é a base para a gente conseguir construir o mundo que a gente quer. Isso vale para tudo que se aprende lá dentro. Então, sim, é possível. Agora, não veja, né, não encontre um inimigo, não encontre uma resposta. Eu estou indo mal porque os chineses, eu estou indo mal porque o governo, eu estou indo mal por causa do juros. Não! Olha para dentro. O que é lá dentro? Apesar daquilo tudo que você sabe que existe, não vai esquecer que existe, mas quais são as atitudes, quais são as decisões gerenciais e da liderança que podem dar o caminho das pedras para vencer o desafio. Esse é o grande processo de mudança. Porque parar de cortar a cara de si mesmo não vai, não. E é isso. Se esse conteúdo agregou algo para você, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para que você não perca nenhum episódio. E não se esqueça, os vídeos completos estão lá no canal do Haroldo Ribeiro e o link está aqui na descrição desse vídeo. Compartilha com quem trabalha com qualidade. Conhecimento bom é feito para circular. Até a próxima aqui no Fast Quality TV, porque qualidade ampla é para a vida toda.